Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. A permissão da posse de arma garantida com um decreto presidencial continua provocando polêmica no Congresso Nacional. Deputados do PSB apresentaram um projeto de decreto legislativo, PDL, que suspende os efeitos do decreto de flexibilização da posse de arma de fogo. A Constituição confere ao Congresso o poder de suspender atos do governo que considerar abusivos. Enquanto, para alguns deputados, o decreto presidencial desmonta o Estatuto do Desarmamento de 2003, para outros, é preciso garantir o direito individual de se defender, já que a polícia não consegue estar em todos os lugares. Sobre essa polêmica, eu converso com o deputado Coronel Armando, do PSL de Santa Catarina, e Patrus Ananias, do PT de Minas. Muito obrigada pela presença dos dois aqui no Câmara Debate. Eu começo então com o deputado Coronel Armando. Qual o objetivo desse decreto de flexibilização? Antes era a Polícia Federal quem decidia quem poderia ter acesso a uma arma ou não dentro de casa. E, já fazendo um alongamento da pergunta, o governo pretende seguir e esticar até o porte de armas? Veja, nós temos que pensar o que levou a isso. Nós vivemos uma situação de insegurança na nossa sociedade. Infelizmente, os órgãos públicos, as polícias não dão conta de enfrentar, na medida necessária para a segurança social, esse problema da violência. E o problema tem se alastrado e na própria eleição do ano passado foi muito debatido o tema segurança. E dentro desse contexto, o presidente Jair Bolsonaro tinha um compromisso de melhorar essa área de segurança. Essa é uma das nossas bandeiras e nós estamos apoiando. Esse primeiro projeto que foi enviado, ele mexe apenas na posse de armas. Ele não dá o porte ostensivo. Então é bem pequeno, houve uma mudança, ele estendeu aos proprietários rurais, trabalhadores rurais, aos donos de loja de comércio que estão assaltados e algumas outras categorias com uma facilitação ao porte. Então o teu porte está dentro da minha casa. Dentro da minha casa não quer dizer que eu estou sendo violento, eu estou reagindo a uma possível violência, a uma invasão do meu domicílio, que na Constituição a gente sabe que é inviolável. Então, se é inviolável e alguém entrar na minha residência, eu tenho que ter esse direito de autodefesa. Então, esse é o primeiro passo que está sendo colocado nesse decreto. A posse ainda não foi colocada, ela ainda vai ser regulamentada, o porte ainda vai ser regulamentada, não foi ainda enviado. Então, foi apenas uma mudança que atende anseios da sociedade, com certeza. Deputado Patrus, o senhor concorda? Acha que o armamento da população vai, pelo menos, melhorar um pouco a questão da segurança pública? Não concordo com o decreto. Nós enfrentamos no Brasil um grande desafio, talvez o maior desafio que nós enfrentemos hoje no nosso país, a questão da violência. Nós temos mais de 60 mil homicídios por ano. Mais de 40 mil pessoas morrem em acidentes de trânsito e ninguém fala sobre isso, né? Então, eu penso que o grande desafio que nós temos no Brasil hoje é preservarmos a vida. A vida humana é o valor sagrado. É em torno da vida que nós nos coesionamos, nós nos organizamos em sociedade. E para proteger a vida é necessário também vigorosas políticas públicas que efetivamente promovam a vida. Segurança alimentar, educação, saúde, assistência social e segurança pública. Eu defendo que nós tenhamos no Brasil uma vigorosas políticas de segurança pública. Por exemplo, pensar uma ação integrada. Assim como nós consolidamos o SUS, experiências exitosas, que infelizmente o atual governo está desmontando, né? O SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, nós criamos um sistema de segurança pública, envolvendo os governos federal, estaduais, municipais, com a participação das Forças Armadas para preservarem
as fronteiras terrestres, marítimas e aéreas do nosso país, participação efetiva da Polícia Federal. Então, eu penso que nós temos que combater a violência e não estimular a violência. Eu penso que a liberação de armas vai aumentar o número de homicídios. Porque nós temos também, além dos crimes feitos pelo chamado crime organizado, que desorganiza tudo, né? As organizações criminosas, nós temos também no Brasil um número muito grande de crimes à margem, brigas de família, brigas de vizinho, brigas de parentes, briga no trânsito. E esse tipo de violência vai aumentar muito se a pessoa tem uma arma. O que poderia encerrar numa mera discussão, de repente pode virar questão de morte. Então, eu pessoalmente acho que é um retrocesso lamentável. Os países que efetivamente não têm índice de violência, como o Canadá, por exemplo, os países escandinavos e outros, são os países que proíbem o uso de armas. Os países que liberam, como é o caso do Brasil, dos Estados Unidos, são os países que apresentam os maiores índices de violência que nós assistimos hoje no mundo. Deputado Coronel Armando, o governo mandou, como a gente sabe, a posse por meio de decreto. Alguns juristas dizem que esse não é um instrumento adequado para uma mudança tão significativa no cotidiano do brasileiro. Qual seria a sua resposta? Bom, eu acho que é um instrumento legal. Se não fosse legal, não teria sido mandado pelo presidente. Esse é o primeiro ponto. Então, eu defendo que ele seja. O que se visa com ele é acelerar uma discussão que é muito longa. O Estatuto de Desarmamento, de 2003, ele começou essa discussão e ela se prolonga até hoje. E os índices de violência só aumentaram no Brasil. Pode olhar que mesmo com o Estatuto, os índices de violência têm aumentado, houve um descontrole da segurança pública. Essa afirmação do deputado Pedro Patrolanias também pode ser contestada. O Uruguai é um país que é o 12º país em imposto de armas e é o segundo menor taxa de homicídios na América do Sul. O Paraguai é o terceiro e é de onde vêm as armas. E outros países também têm essa mesma legislação. Então, não é isso. A Suíça é um país desenvolvido, quase todo cidadão suíço tem arma. E ele tem um índice baixíssimo de homicídios e acidentes com arma. Então, isso é muito relativo para a gente definir só com alguma estatística. No que diz respeito ao porte, eu tenho em casa, eu estou exercendo o meu direito de autodefesa. Não quer dizer que eu vou ser violento. E existem, quanto à posse, sim, medidas restritivas que não vão ser abertas a todo mundo. Há necessidade de justificar isso, como já existe. Acredito que as pessoas do governo são muito responsáveis para tornar o nosso país um faroeste. Agora, a gente vê na favela, e a gente do Exército esteve no Alemão, na Maré, estivemos no Haiti, conhecemos a realidade da favela. Lá, a pessoa que tem arma que não foi comprada. Ela tem arma adquirida pelo crime organizado. E a gente sabe também que as pessoas buscam a sua segurança. Parlamentar, pessoas, atores e tal, têm segurança privada, tem carros blindados. O cidadão comum não tem. Então, a gente está falando do cidadão comum. Os acidentes, realmente pode ter acidente com arma, mas existem medidas de controle para minimizar isso. Treinamento, orientações, lugar para guardar a arma. Isso tem. Nós do Exército sempre trabalhamos com segurança. Eu estou acostumado com isso. Então, a gente passa a vida inteira trabalhando com segurança, as outras instituições também. Então, ter arma não quer dizer que você vai atirar. E o problema da violência quando você está fora da sua estabilidade emocional, muitas vezes você pega o que você tem. Dizer que vai ser uma arma, a gente tem crime com faca, com um pedaço de pau, com vários meios que a pessoa usa instrumentos contundentes para agredir o outro. Então, trazer isso é uma forma relativa à arma. Outra coisa, o Estatuto de Desarmamento, houve um plebiscito em 2005, 2 anos, em outubro, 5 de outubro de 2005. O que aconteceu naquele plebiscito? 63,94% da população votou pela manutenção da comercialização das armas. Se a nossa Constituição é democrática e a maioria votou, existem alguns segmentos políticos querendo impedir a posse de arma do cidadão que já definiu no plebiscito de desarmamento. Eu vou fazer aqui o papel de advogado do diabo, porque é o meu papel de mediadora. Então, vou citar a pesquisa Datafolha recente que disse que o cidadão não quer o armamento da população, mas da maioria. Queria que o senhor comentasse. Não, claro. Eu penso que, à medida que as pessoas são bem informadas, elas vão compreendendo claramente o que está em jogo, né? Eu falo, por exemplo, por mim. Eu não prestei o serviço militar
infelizmente, gostaria de ter prestado, que eu morava no interior de Minas, era área dispensada. Então, eu nunca dei um tiro na minha vida. Eu não sei atirar. Eu quero, então, eu pago rigorosamente em dia os meus impostos, eu cumpro a lei. Eu procuro ser um cidadão que, em dia com todos os meus deveres perante o Estado brasileiro e perante a sociedade. O que eu quero, então? Que eu acho que é o desejo de todas as pessoas de boa vontade, as pessoas que não querem sair atirando, né? Não querem transformar o Brasil num grande faroeste, né? Eu quero que o Estado me proteja. Defender, garantir a segurança pública é papel do Estado democrático de direito. Então, quando as pessoas defendem a liberdade de armas, na verdade estão desconstituindo o Estado, que, aliás, está dentro de uma lógica do discurso político hoje, que é essa privatização do Estado. Essa ideia de que o Estado é ruim, o Estado é quase que desnecessário, e o setor privado é que é o grande acontecimento. Nós estamos vendo agora em Minas Gerais, na tragédia de Brumadinho, que o setor privado busca o lucro, e que é fundamental o Estado para estabelecer normas, critérios, procedimentos e para garantir políticas públicas, entre elas as políticas de segurança pública, que preservem a vida como sendo o valor mais importante. O que nós precisamos no Brasil hoje é nos reunirmos todos, as unidades da Federação Brasileira, a sociedade brasileira, as igrejas, os empresários comprometidos com o bem comum, com sensibilidade humana, social, os movimentos sociais, as universidades, para discutir como que nós temos que fazer para preservar a vida como sendo o valor mais importante. Liberar as armas é aceitar a lógica da violência. Estimular o cidadão a ser um ser violento. E com isso vai estimular também. Fica muito mais fácil a pessoa, inclusive, atentar contra a própria vida em momentos de depressão, questões familiares. Né? Se as pessoas brigam e matam com outros instrumentos, nós não devemos aumentar mais ainda e colocar um instrumento mais eficaz, que é a arma de fogo, na mão das pessoas. E aí eu me pergunto também se por trás dessa liberação não está também o lobby da indústria de armamentos. Né? Bom, eu vou pedir licença para chamar o nosso intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. A gente conversa sobre a permissão da posse de arma de fogo com os deputados Coronel Armando, do PSL de Santa Catarina, e Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais. O Câmara Debate volta já já. O Câmara Debate está de volta. Eu converso com o Coronel Armando, do PSL de Santa Catarina, e Patrus Ananias, do PT de Minas, sobre a posse e a permissão, ou seja, o porte de arma de fogo. Nós iríamos abrir agora para falar sobre o porte, mas, deputado Coronel Armando queria fazer uma parte, como se diz no plenário, pela ordem, ao deputado Patrus. Bom, então, sobre o que foi colocado agora recentemente, eu posso dizer também assim, olha, as políticas públicas de segurança pública, elas têm que ser melhoradas, com certeza. Passa pela educação do povo, passa pela assistência social, nosso povo tem que acreditar, e a gente vê que, normalmente, as áreas mais carentes que sofrem com a violência. As áreas mais estruturadas têm menos isso. Então, nós temos que trabalhar nesse sentido, eu concordo. Mas, ao mesmo tempo, a gente falar de integração de tudo, são medidas que não são só elas eficientes. Há necessidade da gente ter um processo de repressão em alguns momentos. Por exemplo, eu entro na Câmara aqui, eu passo por todas as seguranças possíveis até eu poder entrar aqui dentro. Detectores, se eu tenho metal ou não. Entro no aeroporto, eu entro. Mas, no dia a dia, nós não temos isso. E várias pessoas desfilam ostensivamente com armas, principalmente nas áreas de favela, ostensivamente. O que a gente vê, eventualmente, com arma, são pessoas que podem portar, que passaram por um processo. Quanto à situação de suicídio, a arma de fogo é um dos meios de suicídio, mas nós temos ali o enforcamento, nós temos a pessoa se atirar de locais de altura, nós temos pessoas que se jogam embaixo de carros ou de caminhões. Então, eu não defendo essa parte. O suicídio pode ser feito de outros meios, independe da arma. Claro que a arma, ela fornece um meio eficaz, mas eu não estou defendendo isso. A gente tem que ter política pública de educação e de saúde para trabalhar pessoas com depressão. Quando você chega numa fase de suicídio, é um momento extremo. Tá? Então, a política de saúde, ela vai ter que interagir junto. Então, eu queria só dar esse contexto, não defendendo isso, mas a arma, a gente está defendendo, principalmente agora, a posse dentro do que está previsto na Constituição, a inviolabilidade
do domicílio, que não pode ser entrado por ninguém, é para ficar dentro de casa. É esse o contexto que nós defendemos na posse, dentro da sua residência. E algumas pessoas, dentro do seu local de trabalho, fui diretor de empresas de segurança, trabalhei nesse meio, então eu conheço a realidade da segurança privada, dou aula em pós de segurança pública, tem categorias que precisam estar armadas. O vigilante, ele está armado, às vezes o camarada conhece onde ele mora, vai lá, assedia a família. O crime organizado não é um amador trombadinha, ele é uma pessoa que planeja suas operações. A gente vê ali assalto a Prosegur, assalto a depósitos bancários, tudo isso é planejado. Então, o nosso crime organizado, às vezes, está muito à frente da segurança pública do cidadão. E quem trabalha nessa área sofre essas ameaças. E a resposta do deputado Patrus e também sua avaliação sobre o Estatuto do Desarmamento? O Estatuto do Desarmamento você mencionou bem aí, inclusive a última pesquisa do jornal Folha de São Paulo, mostrando que a sociedade brasileira vem cada vez mais se conscientizando, né? Nesse sentido de que quem deve garantir a segurança pública é o Estado. Eu defendo, quero deixar bem claro isso, o combate à criminalidade, o combate à violência, a preservação da vida como valor fundamental da sociedade, devem ser as grandes causas do Brasil hoje, prioritárias, né? Para preservar. Então, nós não podemos conviver com esse nível de homicídio, nem aceitar as organizações criminosas, e nem aceitar que territórios do Brasil, né, sejam apropriados por essas organizações, se tornem propriedades dessas organizações, e nem aceitar também milícias, né, onde, infelizmente, muitas vezes há uma convivência também inaceitável entre forças de segurança e o próprio banditismo, né? Então, deixar bem clara essa posição. Agora, na minha avaliação, liberar armas aumenta a violência. As pessoas não têm condições de resistir, pessoas de bem. Não estou falando também de pessoas que se armam, às vezes, para matar camponeses, né? Ou para agredir lideranças e militantes dos movimentos sociais. Nós sabemos que na zona rural brasileira tem setores aí, grandes proprietários, que têm arsenais com outras finalidades. Mas pensando nas pessoas de bem, de boa vontade, nas pessoas honestas, então, essas pessoas não têm condição de enfrentar o banditismo com a sua competência, com as suas armas. Isso é papel do Estado. Então, eu quero deixar bem claro isso. Defendo vigorosas políticas de segurança pública. Por exemplo, pensar a questão da inteligência. Nós temos aí as nossas Forças Armadas, a Polícia Federal, nós temos que identificar onde estão os criminosos, a sede, a inteligência dessas organizações, fazer uma ação vigorosa, forte, convicta, né, nesse sentido. Agora, por outro lado, eu considero fundamental a implementação de políticas públicas, que infelizmente estão sendo desconstituídas no atual governo. Porque essa é uma discussão fundamental que nós temos que fazer. Nós temos um governo hoje, na verdade, no Brasil, que tem uma visão negativa do Estado, como se o Estado fosse o mal. O Estado que nós queremos, o Estado democrático de direito, né? O Estado que preserve e promova os direitos fundamentais e tudo, né? Então, nós temos que garantir também políticas públicas pensando no combate à violência a longo prazo. Sabe? Por exemplo, nós temos no Brasil hoje um drama, um outro desafio fundamental para nós, que amamos este país, né? E queremos um projeto efetivo de nação para esta grande e querida pátria brasileira, né? A questão, por exemplo, da juventude do NEM. Milhões de jovens que nem estudam, nem trabalham. Vão ser... É matéria-prima, são jovens que estão à disposição do crime. Então, nós temos que pensar um Estado também que implemente vigorosas políticas públicas, integrando a política de segurança pública com políticas vigorosas que estão sendo desconstituídas no campo da saúde pública, da educação, da assistência social, da segurança alimentar. Né? Vamos entrar agora na questão do porte, porque senão a gente fica sem tempo. O governo vai ampliar da posse para o porte de armas e que instrumento ele usaria para fazer essa mudança? Eu acho que talvez seja um novo decreto. Foi o primeiro, seja o segundo. Ou então vai ser discutido aí no meio da Câmara. A gente sabe que toda mudança leva muito tempo, principalmente passando em todos os processos. Não é... Então, o decreto legislativo, o decreto presidencial visou acelerar esse processo. O ministro Moro já esteve lá fazendo uma palestra para nós, falando das intenções do movimento do pacote judiciário dele. Combate ao crime organizado, combate à corrupção e combate aos crimes violentos. O crime violento está ligado ao homicídio e latrocínio.
isso, feminicídio, todos esses crimes, mas a gente fala nisso. Então, a ideia é ter controle sobre esse tipo de coisa. Eu queria só pontuar também que todo cidadão é livre. Compra a arma quem quer. Se está dando o direito de comprar, o senhor não quiser comprar uma arma, o senhor não compra. Se eu quiser, eu tenho que ter esse direito. Então, é direito. Eu posso botar na minha casa, essa casa é livre de armas. Eu gostaria que tivesse uma campanha. Aqueles que defendem a não ter arma, coloque na sua casa uma placa. A gente coloca cuidado, cão raivoso na frente, coloca casa livre de várias coisas. Coloque lá na sua casa, então, casa livre de armas, para ver se a gente vai ter um índice maior de tentativa de roubo nas casas livres de armas ou naquelas que não tem. Então, é um direito e compra quem quer, desde que esteja dentro do que prevê a lei. É isso. Quanto ao movimento rural, é muito relativo você falar. Tenho aqui o direito à propriedade, previsto na Constituição. Se alguém invade a minha propriedade, se não for armado, mas for com foice, com outros instrumentos, quebra a minha cerca, quebra a minha propriedade, eu tenho o direito de me defender. Defesa. O que está errado é eu fazer a primeira ação. Qual foi a primeira ação? A invasão. Então, veja, é um direito de defesa ao cidadão onde a polícia não vai. Um outro detalhe. De qualquer forma, a gente ainda fala da posse. Na questão do porte de armas, seria mais rigoroso o porte. Não, na verdade, posso falar agora? Sim. Na verdade, o deputado Coronel Armando, né, está deixando claro que o Estado brasileiro não dá conta. Nós não temos Estado. Ainda não temos. Pois é, então essa questão... Nós temos que melhorar. Isso é dramático, porque o partido que está à frente do Brasil hoje conhece... O governo de 2002 a 2018, Sim. O governo na mão da esquerda. Agora nós vamos ter um novo governo com 40 dias de governo, então, que ainda vai mudar o que se piorou a segurança em 18 anos, em 16 anos. A proposta do nosso deputado é a proposta do salve quem puder. Não, né? É a proposta de cada um se defende como puder e cada um faça justiça com as suas próprias mãos. Falei de defesa. Aparece a perspectiva. Claro, a defesa, qual o limite da defesa, exatamente? A mesma coisa a questão do porte de armas. Quem tem a posse acaba tendo também o porte. Mas... É muito difícil você controlar. Cada pessoa no seu veículo, vai controlar é a questão da fiscalização. Sim, pois é. Na avaliação do deputado Coronel Armando, não tem fiscalização, não tem avaliação. Nós não temos Estado, estamos nas mãos das organizações criminosas. Né? Eu penso que nós temos que pensar isso de uma forma vigorosa. Nós temos que mobilizar as forças vivas do país, o Estado Nacional Brasileiro, os estados que compõem a Federação Brasileira, os municípios, a sociedade. Nós temos que nos mobilizar em função de um valor fundamental. Não é criar a cultura da morte, do salve-se quem puder. Nós temos que criar no Brasil a cultura da vida. É a vida que é fundamental. Nós temos que criar um sentimento de que ninguém pode matar ninguém, que a vida humana é sagrada, é o valor em torno do qual nós nos coesionamos, o que implica vigorosas políticas de segurança pública, sim, garantir a vida e a integridade das pessoas, das famílias, das comunidades, mas também vigorosas políticas públicas que possibilitem que as nossas crianças e os nossos jovens possam olhar para o futuro com confiança. Né? Então, o que nós temos no Brasil hoje, isso é grave, é um grande desafio que nós temos. E não é liberando armas, não, é criar a cultura da vida. Quando nós assistimos à tragédia de Brumadinho, poucos anos depois da tragédia de Mariana. Quer dizer, o setor privado, o grande capital, não tem nenhum compromisso com a vida. Quando a gente vê os acontecimentos no Rio de Janeiro, né, 10 jovens, 14, 15 anos no Flamengo, em uma ação policial na favela do Rio de Janeiro, matando 13 pessoas. 13. Né? A ideia de que todos os moradores das favelas, jovens, são marginais, são bandidos, são suspeitos. Nós temos que identificar quem são realmente as organizações criminosas. Nós temos instrumento para isso. Vamos colocar as nossas forças armadas para trabalhar nesse sentido. Preservar as fronteiras do país e criar um sistema efetivo de inteligência para combater o crime, com a participação efetiva dos Estados. É isso que nós defendemos. O Estado existe para proteger a vida. E não para criar uma cultura de morte do salve quem puder, dá arma para quem quiser e cada um se defenda. É essa sociedade que nós temos. Na minha avaliação, isso é barbárie. Deputado, a gente está no final do programa, então todo o direito de resposta agora é para o deputado Coronel. Muito obrigado, Aline. Olha, eu queria dizer que nós defendemos a vida. Ninguém falou nunca que contra a defesa da vida.
nem falou de outras políticas. Nós falamos que nosso Estado se deteriorou no aspecto de segurança pública. Isso vem desde os anos 80, final dos anos 80, quando Brizola foi governador do Rio de Janeiro e se aliou com o pessoal do jogo do bicho e impedia a fiscalização dentro das áreas de favela. Não havia um combate efetivo. Isso foi se prolongando e nós estamos chegando nessa situação, onde a segurança pública existe, mas tem que ser coordenada. O ministro Moro está fazendo um trabalho, existe a Senasp, pessoas entrando nesse sentido. Nós vemos o problema das penitenciárias, que prende gente, tem que acertar essa situação. Então, não é bem assim quando se coloca a cultura da morte. Pelo contrário, é para preservar a vida. É isso que, como eu disse, também é uma opção a compra de armas. Agora, a posse de armas segue a lei. Nada é feito fora da lei. Existe isso. Hoje, diversas pessoas têm armas. Se ela sair com a arma, ela vai ser penalizada dentro da lei. Óbvio que é isso assim. Então, nós não estamos dizendo estímulo ao faroeste. E outra coisa, nós temos que comparar com outros países que têm isso. O Uruguai tem o 10º país com maior posse de arma e o 2º menor taxa de homicídios. Então, veja, quando a gente coloca isso, o Brasil o problema está no nosso Estado, que tem que melhorar com várias políticas. Mas uma delas é que eu me defendo. Você colocaria essa placa que eu falei, essa casa não possui armas, na sua casa? Na minha atitude técnica aqui, eu não posso responder. Estou no papel de mediadora. Não, eu gostaria de colocar. Agora, essa questão não é... Mas é um ponto que... Não é a discussão que eu estou fazendo não, mas aqui, é que eu quero colocar isso. A questão é a seguinte... Eu quero me defender dentro de casa. Eu não tenho, já deixei claro aqui, já deixei claro aqui que eu não uso armas. Né? Agora, o que eu estou dizendo aqui não é uma questão pessoal. O que nós estamos discutindo aqui, eu quero enfatizar isso, é o papel do Estado. Para que nós queremos Estado? Eu quero terminar, então, dizendo isso. Nós temos Estado exatamente para proteger a vida das pessoas e das famílias. Bom, muito obrigada pela presença dos dois aqui. A gente, outro dia, marca um debate de 1 hora para dar tempo de falar tudo. Mas foi um debate de ideias, quando nós conversamos. Claro. Muito obrigada. Prazer também. Obrigado. Bom, o Câmara Debate termina aqui. Eu conversei sobre a posse e o porte também de armas de fogo com os deputados Coronel Armando, do PSL de Santa Catarina, e Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais. Você pode rever esta e outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. E também pode participar do debate sobre esses temas aqui na Câmara. Entre no site edemocracia.câmara.leg.br e participe das discussões. Eu sou a Aline Machado e este é um programa da Rádio e da TV Câmara. Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo Câmara Debate.